E aí, pessoal, vamos continuar então, né? Aqui sou eu, sou a professora, sétimo ano, professora de História, né? Sétimo ano, Escola Estadual Costa Sena, PET volume 2 de História, sétimo ano, semana 2, página 70, exercício número 2. Então vamos lá no seu PET. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam as ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relacione os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Então vamos lá. Você poderia estar explicando, né, fazendo um pequeno texto, comentando um pouco mais sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pequeno parágrafo. Leia com atenção, né? Primeiro, antes de você fazer seu parágrafo, eu vou falar o meu. Se tiver, sim, parecido, você pode deixar. Se não tiver, não tem problema mesmo assim. Você manda para mim, eu observo lá, né, no grupo ou no privado e te falo direitinho, ó, tá bom? Ou vamos apagar e vamos tentar fazer outra vez. Então vamos lá. Número 2, né, atividade 2 da página 70. Limitando o poder da Igreja Católica e agora com ideias que estimulam o crescimento da burguesia, Calvino e os artistas cientistas iniciaram um período de liberdade ideológica, econômica, financeira e cultural. Então eu falo aqui dessa grande mudança que foi esse renascimento cultural, que ele fez o que? Uma mudança total em várias particularidades, várias partes dessa sociedade que agora se transforma cada vez mais, né? Então vamos lá agora para a número 3, né? Que também está na página 70 do nosso PET volume 2. Isso, da semana 2. Então vamos lá. Número 3. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma forma, né, de fazer aquilo ficar, sim, adequado. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da igreja e o comportamento do clero, observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou, no século XVI, o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias protestantes e que ficou conhecida como Contra-Reforma. A função do concílio era coordenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Aqui tem um quadro escrito Decisões do Concílio de Trento, reavalia dentro da igreja questões criticadas pelos protestantes e reafirma o pensamento católico medieval. E tem um quadro falando sobre as questões que foram aceitas, que não foram aceitas pelos protestantes e também a reafirmação dos conceitos do pensamento medieval. Eu quero que você faça um texto para mim, tá? Com 15 linhas sobre tudo isso que nós trabalhamos, tá? Sobre Lutero, sobre as questões da igreja, sobre as ideias de Calvino e faça para mim com coisas que estão aqui, né? Com essas ideias principais que estão sendo desenvolvidas nesse quadro. E
Claro, observe tudo sobre o que o Concílio de Trento tentou fazer e se funcionou, tá bom? Eu vou aguardar um texto para mim entre 15 e aqui, mínimo, aqui, isso, mínimo 15 linhas, máximo 20, tá? Mais de 20 não é necessário, tá bom? Qualquer coisa, utilize o texto que eu enviei para vocês nas atividades complementares a semana passada, tá bom? Hoje é dia 6. Semana passada passei um pequeno texto para vocês justamente sobre isso, sobre o Concílio de Trento, e mandei algumas atividades. Dá uma lida lá e construa um texto entre 15 e 20 linhas e mande para mim, tá bom? Vou aguardar. Agora a questão número 4, que está na página 71, tá? Da semana 2 do PET 2 de História. Número 4. Atualmente, Minas Gerais é conhecida do ponto de vista turístico pela riqueza de seu patrimônio histórico, que tem como característica principal as suas igrejas barrocas. No contexto do Brasil colônia, de forma bem especial em Minas Gerais, quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica entrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda. Encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda. Haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a Igreja encontrou para restabelecer a ordem e a fé dos fiéis. Leia o fragmento abaixo e depois responda as questões. Aí nós temos aqui então, além de seu programa de reforço da fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar perdas de fiéis nas Minas Gerais. Então, gente, tem uma coisa que eu já li sobre isso, eu achei interessantíssimo. É justamente essa ideia. A Igreja Católica, nesse período de Contra-Reforma, para combater o aumento, né, das igrejas protestantes e poder trazer os fiéis de volta, eles investiram muito na arte barroca, vários santos, várias pinturas, coisas magníficas, né? Por favor, eu quero que você faça uma consulta na internet sobre a arte barroca de Aleijadinho, tá bom? Que é muito importante que você conheça. As pessoas iam à igreja para buscar, né, Deus, claro, mas também elas eram atraídas para conhecer aquela arte maravilhosa, tá bom? E outra coisa, foram feitas também várias festas religiosas, onde as pessoas elas podiam se socializar mais, trocar ideias, e isso fazer o quê? Elas interagirem mais e se verem, né, abraçadas pela religião católica. Várias técnicas foram utilizadas nesse tipo de combate, como se fosse uma grande guerra santa. Então, vamos lá, terminei com você agora. A semana 1 foi passada e a semana 2 também do PET 2 de História. Eu espero que você esteja estudando com responsabilidade na sua casa e após você terminar de fazer as suas atividades, não esqueça de assinar seu nome completo, colocar a data do dia que você está me enviando, tá bom? Colocar a sua série e mandar para mim ou no grupo de história da Escola Estadual Costa Sena, que você já deve estar cadastrado, ou no privado, que eu também estou aceitando. Após fazer a correção, eu envio um ok para você, tá bom? Fico muito orgulhosa de você que está fazendo seu papel na sua casa, porque nós também estamos tentando fazer o nosso, né? Nós, professores. Então, eu aguardo você com a sua atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço, já tô com saudade, viu? Tchau, tchau.